Sejam muito bem-vindos, meus amados irmãos, a mais um vídeo aqui no nosso canal Estudo Divino, referente à nossa série Apocalipse. Você também que está assistindo a gente aí pelo Facebook, não se esqueça de deixar o seu gostei, de compartilhar essa mensagem e de nos seguir aí na nossa página no Facebook e participar do nosso canal no YouTube. Hoje trazemos a terceira e última parte das 7 trombetas do livro de Apocalipse. Afinal, é um tema bem complexo, bem extenso, então nós dividimos da primeira à quarta trombeta, depois vieram os 2 primeiros ais e agora eu vou falar a terceira parte desse vídeo, que falará das 2 testemunhas, uma parte do segundo ai e vai falar do terceiro ai também. Hoje a gente vai começar do Apocalipse 10, que fala que um anjo desceu do céu, vestido como de uma nuvem, com um arco celeste sobre a sua cabeça, e o seu rosto resplandecia como o sol e seus pés eram como colunas de fogo. Diz que ele tinha um livrinho na sua mão e que ele colocou um pé sobre a terra e outro pé sobre o mar. Essa terra e o mar, no meu ponto de vista, é uma simbologia. Lembra da besta que sobe do mar, da besta que sobe da terra e ainda tem a besta que sobe do abismo. Terra e mar, nesse caso, são espécies de símbolos. Reparem em Apocalipse 12, por exemplo, quando fala que o diabo lançou a sua boca com uma água como de um rio e a terra ajudou a mulher. Aquela mulher que deu à luz ao filho varão e tudo mais. Diz que ao pôr os pés sobre o mar e sobre a terra, esse anjo clamou com grande voz. E aí os trovões, 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando João ia escrever, alguém disse bem assim, olha, não, calma, não escreva o que as 7 vozes dos 7 trovões emitiram. E ele resolveu, claro, em obediência, não escrever. Diz que esse anjo, ele clamou e gritou como se fosse um leão. E que ele disse que não haveria mais demora. Jurou por aquele que vive eternamente, ou seja, Deus, o qual criou o céu e a terra e tudo que nela há, que não haveria mais demora. Ou seja, o tempo estava próximo para tudo acabar. Diz que quando estivesse próximo do 7º anjo tocar a sua trombeta, o segredo de Deus se cumpriria, assim como ele manifestou aos seus servos e profetas. Aquele anjo, lembra que eu falei que ele tinha um livrinho na sua mão? Alguém disse para João, vai, toma o livrinho da mão do anjo, pega ele e come. E aí João falou bem assim, comer, Vou lá, vou obedecer. E João vai lá, pega, toma o livrinho da mão do anjo e alguém fala para ele, olha, vai ser provavelmente doce na sua boca, mas no teu estômago vai ficar amargo. E diz que ele comeu o livrinho e realmente era doce na boca como mel, mas no seu estômago ficou muito amargo. E alguém disse para ele, João, importa que você ainda profetize para muitas nações, povos, reinos, línguas e reis. E já passa para o Apocalipse 11, já em ritmo de continuação. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi dito para ele, mede o templo de Deus e os que nele adoram. Mas quem que disse isso para ele? Fala bem assim que quem chegou para ele e falou, mede o templo de Deus e nos que ele adoram, os que nele adoram, foi o anjo. Que anjo? Não foi o anjo da trombeta, porque ele não fala, o anjo da trombeta, que tinha trombeta, me falou. Ele sempre ressalta quando é o anjo da trombeta, mas ele fala que foi o anjo, então só pode ter sido o anjo de Apocalipse 10, que nós vimos, esse que bradava como um leão, com o pé sobre a terra e sobre o mar. Fala para que ele medisse ali o templo e os que nele adoram e deixasse o átrio para fora, porque seria entregue aos gentios e pisariam a cidade santa por 42 meses. E aí fala, e darei poder às minhas 2 testemunhas que profetizarão vestidas de saco por 1260 dias, que dá aproximadamente 42 meses, que são 3 anos e meio. Já ouviu falar dessa data? O curioso é a gente ver que esse anjo é esse anjo que continua falando com João, dizendo, eu vou dar poder às minhas 2 testemunhas. Olha, meus amados, das 2, uma. Ou esse anjo é um anjo muito importante, muito especial, tipo o anjo Gabriel, que a Bíblia fala, ou então esse anjo é o próprio Jesus. E João não soube identificar. Porque repare bem que este anjo ele tem um arco celeste sobre a cabeça, o rosto resplandece como o sol, ele ruge como um leão, o leão da tribo de Judá, como ele é conhecido. Esse anjo tem umas características de jurar, ele tem umas características muito semelhantes com as de Jesus. Não estou dizendo que seja isso é profecia.
é apenas uma visão, um modo, um jeito de pensar. Independentemente do que possa ser, a Bíblia fala que tem duas testemunhas que são desse anjo. Darei poder às minhas duas testemunhas. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E isso nos ajuda a entender muito, porque lá no livro de Zacarias, capítulo 4, nós vemos que Zacarias teve uma visão do céu. E nessa visão, Zacarias viu, duas oliveiras que estavam diante de Deus, junto a castiçais. E ele pergunta, o que são essas duas oliveiras, esses dois castiçais? E alguém responde para ele, fala bem assim, olha, esses são os dois ungidos que estão diante do Deus da terra. A Bíblia fala também que esses são dois profetas. Se eles são dois profetas, dois ungidos, duas testemunhas, eu acredito que eles são pessoas literais. Profetas literais que voltam à terra para profetizar por 1260 dias. Diz que se alguém quiser fazer mal para eles, que fogo sairá das suas bocas para queimar e destruir qualquer um que quiser fazer mal para elas. Quem quiser fazer mal para elas, certamente morrerá. Para elas, para elas duas no caso. Mais uma característica importante, a Bíblia fala que essas duas testemunhas têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Quanto tempo foi dado para eles profetizarem? 1260 dias, que dão aproximadamente 3 anos e meio, como eu já disse a vocês. Quem foi que orou e pediu para que não chovesse por 3 anos e meio e assim não choveu? Elias. É uma característica de Elias. Será que uma dessas testemunhas seria o profeta Elias? Ele viveu antes de Zacarias. Poderia muito bem ser um ungido que estava diante de Deus. Poderia muito bem ser uma testemunha de Cristo. Também diz que eles têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e poder sobre toda sorte de pragas. Isso me parece muito com Moisés no Egito, convertendo a água em sangue e invocando toda a sorte de pragas que Deus mandaria ali para que atacasse o povo do Egito. Meus amados, cada um julgue como quiser. Eu estou expondo apenas a minha opinião, mas vejam só outra coisa curiosa. Eu falei a respeito do anjo ter semelhanças com Jesus. Eu falei a semelhança desses dois ungidos serem, por exemplo, dois profetas, porque o próprio livro fala. Agora, vocês lembram quando Jesus transfigurou-se, o seu rosto resplandeceu como o sol lá no Monte da Transfiguração, onde estavam, se eu não me engano, Pedro, Lucas e João? Me perdoem se eu estiver errado. Quem que apareceu diante de Cristo? Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias apareceram ali se haviam tantos outros profetas? Algum motivo eu acho que tem. E talvez esse motivo seja porque eles são testemunhas de Cristo. Testemunharam a respeito de Cristo e são duas testemunhas que voltarão nos últimos dias. Fala que quando acabarem o tempo do testemunho deles, a besta que sobe do abismo, lembra que o abismo foi aberto lá no 5º selo, o poço do abismo, talvez ali a besta sobe do abismo. A besta que sobe do abismo os vencerá, os matará e os vencerá. Diz que ficarão seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, referências ao pecado de Sodoma, que eu não vou entrar em detalhes agora, e também aos pecados do Egito, também que eu não vou entrar em detalhes, mas você pode pesquisar, até mesmo assistir nosso estudo aprofundado, que está na descrição desse vídeo, para que você veja a respeito do que eu estou falando. Diz que os corpos ficarão ali mortos e não deixam que coloquem em sepulcros. Ficam por 3 dias e meio ali. Enquanto eles estão mortos, os homens da terra se alegram, se regozijam, mandam presentes um para os outros, porque esses dois profetas, que nem fala lá, tinham atormentado os que habitam na terra. E depois desses 3 dias e meio, escuta-se uma voz no céu que diz: subi cá. E aquelas duas testemunhas ressuscitam e elas sobem para o céu. Depois que esses homens sobem, esses profetas sobem, há um grande terremoto. E a 10ª parte da cidade é destruída e morrem 7.000 homens com esse terremoto. E aí diz que é passado o 2º ai. E diz que vem o 3º ai. Depois disso, a Bíblia nos mostra que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo quando o anjo toca a sua trombeta, a 7ª trombeta. Lembra que Paulo falava a respeito do som da última trombeta?
ao som da última trombeta seremos transformados, alguma coisa desse tipo? Pois é, a última trombeta soa e os reinos do mundo voltam a ser, vêm a ser do Senhor Jesus Cristo e do seu Deus. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Essas foram as 7 trombetas do livro de Apocalipse. No próximo vídeo vamos falar a respeito da mulher e o dragão, Apocalipse 12. Não percam, sigam nossa página no Face, se inscrevam no nosso canal e até o próximo, se Deus quiser. Deus abençoe.